Eu costumava acreditar que o amor podia sobreviver a tudo, que devoção, sacrifício e apoio incondicional seriam sempre reconhecidos, sempre valorizados. Eu tinha 55 anos quando descobri o quão terrivelmente errada eu poderia estar sobre as pessoas mais próximas do meu coração. Meu nome é Helena, e esta é a história de como descobri que, às vezes, as maiores traições vêm embrulhadas em laços familiares, escondidas atrás de sorrisos conhecidos e almoços de domingo. Esta é sobre a noite em que meu mundo se rachou, revelando verdades tão dolorosas que eu quase desejei poder desaprendê-las. Se você gosta de histórias que tocam o coração e mostram a força do espírito humano, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos e o seu apoio significa tudo para nós. E comente de qual cidade você está assistindo. Suas histórias também importam. 3 anos haviam se passado desde que meu marido, Roberto, morreu, me deixando sozinha na casa que construímos juntos ao longo de 30 anos de casamento. A dor se instalou em meus ossos como um frio que entra na alma, o tipo que nunca vai embora. Não importa quantas camadas de roupa você vista, mas eu não estava realmente sozinha. Eu tinha meu filho, Daniel, meu único filho, o menino que criei para ser forte e compassivo, o homem que apoiei em cada tropeço e sucesso. Após o funeral de Roberto, Daniel estava em apuros. O casamento estava desmoronando, o negócio estava afundando em dívidas, e o mundo dele parecia estar em colapso, assim como o meu. Como as mães fazem, abri meus braços ainda mais, abrindo espaço na minha dor para a dor dele. Quando ele perguntou se ele e os netos poderiam se mudar para cá, só provisoriamente, enquanto ele resolvia as coisas, não hesitei. A casa parecia muito vazia de qualquer maneira, e ter o riso dos meus netos ecoando pelos corredores novamente parecia um remédio para nossos 2 corações feridos. Vendi minha aliança de casamento, o colar de pérolas da minha avó e os brincos de diamante que Roberto havia me dado em nosso 20º aniversário. 18 mil reais. Tudo de mais precioso que eu tinha, exceto as memórias. Entreguei tudo nas mãos de Daniel sem pedir contratos ou promessas. Apenas a fé de que o amor de uma mãe seria lembrado e honrado. Recomece, eu disse a ele, observando seus olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Seu pai e eu sempre acreditamos em você. Por 2 anos, assisti Daniel reconstruir sua vida na minha casa. Eu cozinhava seus pratos favoritos, lavava suas roupas, ajudava com o dever de casa quando as crianças o visitavam nos fins de semana. Eu o ouvia falar sobre seu novo relacionamento com Sara, uma mulher 15 anos mais jovem que parecia trazer a vida de volta para ele. Eu sorria quando ele falava de seus planos futuros, seus sonhos de um novo começo, mesmo quando esses sonhos pareciam exigir cada vez mais do meu espaço, do meu tempo, dos meus recursos. Sara se mudou há 6 meses. Ela era educada o suficiente, embora tivesse aquele jeito particular de reorganizar as coisas que deixava claro que ela se considerava mais em casa do que eu. Meus temperos de cozinha foram reorganizados de acordo com o sistema dela. Meus móveis foram modernizados para combinar com a estética dela. Minhas rotinas foram ajustadas para acomodar as preferências dela. Eu dizia a mim mesma que isso era natural, que misturar famílias exigia concessões, que meu desconforto eram apenas as dores do crescimento da mudança. Mas, ultimamente, algo havia mudado no ar da minha própria casa. Conversas paravam quando eu entrava nos cômodos. Olhares passavam entre Daniel e Sara que pareciam carregar mensagens que eu não deveria entender. Eu me senti como uma visita na casa onde morei por 30 anos, andando na ponta dos pés em espaços que antes me acolhiam incondicionalmente. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Daniel e Sara tinham saído para jantar com os amigos dela, me deixando sozinha com o silêncio e a televisão. Eu estava de roupão, me ajeitando com uma xícara de chá e o romance policial que estava lendo, quando notei que Daniel havia deixado o carregador de celular dele ligado na parede perto da minha poltrona de leitura. Sem pensar muito nisso, tirei-o da tomada e o coloquei na bancada da cozinha, onde ele certamente o encontraria. Foi então que notei a luz de notificação piscando no meu tablet. Aquele que Daniel havia me ajudado a configurar no Natal passado
para que eu pudesse fazer videochamada para minha irmã em Salvador. A tela mostrava várias notificações de mensagens, o que me pareceu estranho, já que quase ninguém tinha aquele número, exceto a família. Peguei-o, pensando que talvez minha irmã estivesse tentando me contatar, e vi algo que me gelou o sangue nas veias. As mensagens não eram para mim. De alguma forma, o celular de Daniel havia sincronizado com o meu tablet, e eu estava vendo as mensagens de texto dele em tempo real. O tópico de conversação ativo estava rotulado como família, sem a mãe. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu olhava para aquelas 4 palavras. Família. Sem a mãe. Os parênteses faziam parecer casual, quase como um pensamento posterior, como se me excluir da minha própria família fosse tão natural que mal exigia explicação. Eu deveria ter largado o tablet. Eu deveria ter respeitado a privacidade dele. Deveria ter avisado sobre o erro de sincronização quando ele voltasse. Mas mães que dedicaram suas vidas aos filhos, que sacrificaram e apoiaram e acreditaram no amor incondicional, não têm esse tipo de força quando confrontadas com a exclusão deliberada de algo chamado família. Toquei na tela e comecei a ler. A primeira mensagem era de Sara, enviada apenas 1 hora antes. O jantar estava incrível. Tão bom poder falar sobre nossos planos sem ter que medir cada palavra. A resposta de Daniel veio rapidamente. Eu sei, eu a amo, mas ter que fingir que está tudo bem é exaustivo. Meu coração parou. Fingir que está tudo bem? O que não estava bem? Sobre o que ele estava fingindo? Sara novamente. Quanto tempo mais você acha que falta para podermos seguir em frente com tudo? Em breve. Falei com a corretora de imóveis novamente hoje. O mercado está bom e esta casa vai vender rápido. Só a localização nos fará conseguir acima do preço pedido. As palavras me atingiram como golpes físicos. Vender a casa. Minha casa. O lar que Roberto e eu havíamos construído, onde criamos Daniel, onde cada cômodo guardava memórias que eram tudo o que me restava da vida que compartilhamos. Eles estavam planejando vender meu lar. Rolei a tela para cima, minha visão embaçando enquanto eu lia mensagem após mensagem que pintavam um quadro que eu havia sido muito amorosa, muito confiante para ver claramente. 3 semanas atrás. Ela fez aquela lasanha pesada de novo hoje à noite. Eu nem consegui fingir que estava comendo. Como você aguenta? A resposta de Daniel. Prática. Muita prática. Apenas mais alguns meses. 2 semanas atrás. Ela estava chorando de novo hoje por sentir falta do seu pai. Eu sei que o luto é difícil, mas já se passaram 3 anos. Em algum momento, você tem que seguir em frente. Diga-me. Ela está presa ao passado. Isso não é saudável para nenhum de nós. 1 semana atrás. Eu a peguei olhando álbuns de fotos antigos novamente. Apenas sentada lá, chorando sobre as fotos. É deprimente. Precisamos do nosso próprio espaço. Longe de toda a tristeza e das constantes lembranças da morte. Cada mensagem parecia uma faca girando no meu peito. Essa mulher, morando na minha casa, comendo minha comida, dormindo debaixo do meu teto, estava descrevendo meu luto como se fosse um inconveniente a ser administrado, em vez do coração partido de uma mãe tentando se curar. Mas as respostas de Daniel foram o que realmente me destruiu. Não me defendendo, não explicando que o luto não segue cronogramas, não lembrando Sara que esta era a minha casa e a minha perda. Em vez disso, concordando com a avaliação dela de que eu era o problema, de que meu luto era excessivo, de que minha presença na minha própria vida era de alguma forma um fardo para eles. Rolei mais para baixo, encontrando mensagens que remontavam a meses, um catálogo sistemático de reclamações e zombaria que revelava como eles realmente me viam. Ela perguntou sobre netos de novo hoje. Soltou indiretas sobre como seria bom ter bebês na casa. Meu Deus, a pressão. Como se precisássemos procriar só para fazê-la feliz. Ela continua falando sobre tradições familiares e manter a memória do seu pai viva. Parece que ela quer que todos vivamos em um museu. Ela precisa de terapia. Ou medicação. Algo para ajudá-la a aceitar a realidade. A realidade que eles queriam que eu aceitasse, comecei a entender, era que eu não importava mais. Que meus sentimentos, minhas memórias,
Meu direito de chorar na minha própria casa e do meu próprio jeito eram obstáculos para a visão de futuro que eles queriam construir. Havia mensagens sobre minha comida, minhas roupas, meus hábitos. Piadas sobre como eu me arrastava pela casa de pantufas, como eu assistia a programas de gente velha na televisão, como eu conversava com a foto de Roberto quando achava que ninguém estava ouvindo. Cada detalhe íntimo da minha dor e solidão havia se tornado entretenimento para eles, compartilhado e motivo de riso em um grupo de bate-papo projetado especificamente para me excluir. Mas foi o tópico de conversação mais recente que quebrou algo dentro de mim que eu não tinha certeza se um dia poderia ser reparado. O advogado diz que é complicado porque o nome dela está na escritura. O que você quer dizer com complicado? Bem, legalmente, a casa é dela. Papai deixou para ela. Mas ela está velha e não está pensando claramente. Se pudermos mostrar que ela não é capaz de gerenciar seus assuntos, você quer dizer, tipo, provar que ela é incapaz? Algo assim. Ou poderíamos abordar de forma diferente. Fazê-la querer ir embora. Como? Fazê-la se sentir indesejada. Não ser mal, apenas frio. Parar de incluí-la nas conversas. Parar de pedir a opinião dela. Fazê-la sentir que ela não pertence mais aqui. Não é isso que já estamos fazendo? Podemos fazer mais. Ser mais óbvios sobre isso. Eventualmente, ela se sentirá tão desconfortável que vai querer se mudar para um lugar menor. Algo mais apropriado para alguém da idade dela. Eu me sentei na minha poltrona de leitura, segurando meu tablet com as mãos que não paravam de tremer, lendo sobre uma conspiração para me fazer sentir indesejada na minha própria casa. Eles não estavam planejando me expulsar. Isso seria muito óbvio, muito cruel para que eles se sentissem bem consigo mesmos depois. Em vez disso, eles iriam lenta e sistematicamente tornar minha vida tão miserável que eu escolheria ir embora, acreditando que era minha própria decisão. A parte mais cruel era que o plano deles estava funcionando. Eu estava me sentindo indesejada, sentindo que não pertencia, sentindo que minha presença era de alguma forma errada ou inapropriada. Eu havia atribuído isso ao constrangimento natural de 3 adultos compartilhando espaço, a minha própria sensibilidade aguçada pelo luto, as dores normais do crescimento de uma dinâmica familiar em mudança. Eu nunca imaginei que meu desconforto estava sendo arquitetado, que meu filho que eu criei, por quem sacrifiquei, a quem apoiei em todas as dificuldades, estava deliberadamente orquestrando meu exílio emocional do lugar onde eu deveria me sentir mais segura e amada. O som de portas de carro batendo na garagem me trouxe de volta ao momento presente. Eles estavam em casa. Eu podia ouvir a risada de Daniel, a voz de Sarah agradecendo-o por uma noite maravilhosa, os sons comuns de um casal voltando de uma noite agradável fora. Fechei rapidamente o tópico de mensagens e larguei o tablet, meu coração batendo tão forte que tive certeza de que eles seriam capazes de ouvi-lo quando entrassem pela porta. Peguei meu livro e tentei arranjar meu rosto na expressão de uma mãe feliz por ver seu filho voltar para casa em segurança. Tentei fingir que eu era a mesma mulher que estava lendo pacificamente apenas 1 hora antes. Mas eu não era a mesma mulher. No espaço de 60 minutos, eu soube que tudo o que eu acreditava sobre meu lugar na vida do meu filho era uma ilusão cuidadosamente mantida. O amor que eu pensava que compartilhávamos era unilateral. O lar que eu pensava que estávamos construindo juntos era, na verdade, uma prisão que eles estavam construindo ao meu redor, com paredes feitas de frieza, exclusão e crueldade emocional sistemática. Ao ouvir as chaves na fechadura, percebi que minha vida, como eu a conhecia, havia acabado. A questão agora era em qual mulher eu escolheria me tornar em resposta a essa devastação. A porta se abriu, e Daniel chamou alegremente. Mãe, voltamos. Como foi sua noite? Olhei para cima do meu livro e sorri. O mesmo sorriso amoroso que lhe havia dado 10.000 vezes antes. Maravilhosa, eu disse, minha voz firme e calorosa. Apenas maravilhosa. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. O silêncio que estava me sufocando estava começando a parecer poder. A verdadeira Helena estava apenas começando a acordar.
A manhã seguinte trouxe aquele tipo de luz cinzenta de outubro que parece drenar a cor de tudo que toca. Acordei antes do amanhecer, como fazia todos os dias desde que Roberto morreu. Mas desta vez a dor familiar no meu peito parecia diferente. Mais aguda, mais focada. O luto pelo meu marido permaneceu, mas agora estava unido a algo mais. Um vazio onde minha fé em meu filho costumava viver. Fiz café na cozinha silenciosa, movendo-me através da rotina que eu havia aperfeiçoado ao longo de 3 décadas nesta casa. A mesma caneca de cerâmica azul que Roberto havia me dado no nosso primeiro Natal como recém-casados. O mesmo lugar na bancada onde a luz da manhã se filtrava pelas cortinas transparentes. Os mesmos movimentos cuidadosos projetados para não acordar mais ninguém na casa. Mas agora eu entendia que minha consideração era vista como fraqueza. Meus movimentos silenciosos, interpretados como o arrastar de uma velha que não pertencia ali. Daniel apareceu primeiro, vestido para o trabalho em uma das camisas sob medida que eu havia passado para ele ontem. A visão dele apertou meu estômago. Este homem alto e bonito que ainda parecia o menino que eu embalava para dormir, que corria para mim com joelhos ralados e corações partidos. Há quanto tempo ele me via como um fardo? Há quanto tempo meu amor era algo a ser suportado, em vez de valorizado? Bom dia, mãe, ele disse, sem me olhar diretamente enquanto servia café na sua caneca de viagem. O mesmo tom casual que ele havia usado ontem, antes que eu soubesse sobre o bate-papo da família. Antes que eu entendesse que a polidez dele era uma performance. Bom dia, querido, eu respondi, testando o peso do carinho na minha língua. Ainda vinha naturalmente, apesar de tudo. O amor, eu estava aprendendo, não morre instantaneamente, mesmo quando é provado ser tolice. Sara surgiu 20 minutos depois, seu cabelo loiro perfeito, apesar de ter acabado de acordar. Ela nunca tinha parecido desgrenhada nos 6 meses em que morou aqui, sempre conseguindo parecer pronta para uma foto, mesmo para o café da manhã. Nesta manhã, ela usava roupas de yoga que provavelmente custavam mais do que meu orçamento semanal de supermercado. O tipo de roupa esportiva projetada mais para a exibição do que para exercício real. Helena, ela disse com aquele sorriso brilhante que nunca chegava aos olhos. Espero que a gente não tenha acordado você quando chegamos ontem à noite. Tentamos fazer silêncio. De jeito nenhum, eu garanti, observando o rosto dela em busca de qualquer sinal de que ela se lembrava de ter escrito aquelas mensagens sobre meus rituais de luto deprimentes. Nada. Apenas preocupação praticada e simpatia cautelosa. Vocês tiveram um jantar agradável? Ah, foi maravilhoso. Sara tagarelou, entrando em uma descrição detalhada do restaurante, do vinho, dos amigos que encontraram. Enquanto ela falava, notei como ela se posicionava, sempre com Daniel entre nós, sempre dirigindo seus comentários a ele, em vez de a mim diretamente. Exclusões sutis que eu havia atribuído à timidez ou ao constrangimento natural de famílias misturadas. Agora eu as via pelo que eram. Posicionamento deliberado, projetado para me fazer sentir como uma estranha na minha própria cozinha. Daniel se juntou à conversa, e eu os observei compartilhar a intimidade fácil de 2 pessoas que pertenciam uma à outra, que tinham experiências e piadas internas e um futuro que não incluía a mulher mais velha parada desajeitadamente perto da cafeteira. Quando mencionaram planos para o fim de semana, um show, jantar com a irmã de Sara, uma trilha, os pronomes eram sempre nós. Nunca, você gostaria de se juntar a nós? Ou, Helena, você pode gostar disso. Apenas a suposição automática de que a vida social deles era separada da minha existência. 3 meses atrás, essa exclusão poderia ter ferido meus sentimentos. Hoje, armada com o conhecimento de suas verdadeiras intenções, eu a via como estratégica. Eles estavam implementando seu plano para me fazer sentir indesejada, para criar um ambiente social onde eu era claramente a vela, a mãe envelhecida que não se encaixava no estilo de vida jovem e vibrante deles. Depois que eles saíram para o trabalho, Daniel para o novo emprego no escritório de contabilidade, Sara para seja lá qual for o cargo vago de marketing que ela dizia ter, eu me sentei sozinha no silêncio que eles haviam deixado para trás.
Mas esta não era a solidão confortável a que eu havia me acostumado durante meu casamento, quando as manhãs tranquilas eram interlúdios pacíficos antes que Roberto e eu compartilhássemos nosso dia. Este era o isolamento de alguém sendo deliberadamente excluído, alguém cuja presença era tolerada em vez de bem-vinda. Eu me peguei movendo-me pela casa com novos olhos, vendo evidências de sua sutil tomada de controle em todos os lugares. Os produtos caros de Sarah para a pele gradualmente lotaram meus modestos artigos de higiene pessoal para fora da bancada do banheiro. Suas roupas de grife dominavam o espaço do armário, enquanto minhas roupas mais antigas eram compactadas em seções cada vez menores. Os livros dela enchiam as prateleiras da sala, onde meus romances e os livros de história de Roberto costumavam ficar. Cada mudança havia sido apresentada como temporária, como uma pequena acomodação enquanto eles se ajeitavam. Mas se ajeitavam em quê? As mensagens que eu havia lido deixavam claro. Eles estavam se instalando na posse da minha vida, do meu espaço, do meu lar. E eu deveria gradualmente desaparecer no fundo até sumir por completo. O telefone tocou logo após o meio-dia. Minha irmã Carmen, ligando de Salvador como fazia toda terça-feira. Sua voz calorosa, com carinho e preocupação genuínos. Helena, como você está se segurando, querida? A pergunta, feita com amor real, quase quebrou minha compostura. Como eu estava me segurando? Eu estava descobrindo que meu filho me queria longe, que a mulher dormindo no meu quarto de hóspedes considerava meu luto um inconveniente, que minha própria família havia criado um grupo de bate-papo especificamente para me excluir de seus planos para o meu futuro. Eu estou bem, ouvi-me dizer. A resposta automática de mulheres que aprenderam que a verdade muitas vezes sobrecarrega os outros mais do que eles podem suportar. Daniel e Sarah estão bem. Estamos todos nos adaptando. E como está funcionando a situação da moradia? 3 adultos em uma casa podem ser desafiadores. A pergunta de Carmen era inocente, prática, o tipo de preocupação que qualquer irmã poderia expressar. Mas atingiu o nervo em carne viva que eu estava tentando proteger. Se eu contasse a ela o que havia descoberto, ela ficaria horrorizada. Ela insistiria para que eu confrontasse Daniel imediatamente, exigisse explicações, revidasse com a raiva justa de alguém que me amava incondicionalmente. Mas eu não estava pronta para essa briga. Ainda não. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar, para entender o escopo total do que estava lidando. Mais importante, eu precisava ter certeza de que quando agisse, seria a partir da força, em vez da emoção ferida. É um ajuste, eu disse com cuidado. Mas família é família. Você parece cansada, Helena. Você está descansando o suficiente? Você está cuidando de si mesma? As perguntas ficaram no ar, carregadas com o tipo de preocupação amorosa que me fez perceber há quanto tempo ninguém na minha casa imediata havia perguntado sobre o meu bem-estar. Quando Daniel havia parado de perguntar sobre minha saúde, meu sono, minha felicidade, quando seus check-ins haviam se tornado superficiais, em vez de genuínos, estou levando as coisas um dia de cada vez, eu disse a Carmen, o que era verdade o suficiente. Depois que desligamos, sentei com o telefone no colo, pensando na diferença entre a preocupação calorosa da minha irmã e a polidez clínica que recebia do meu filho. Carmen perguntava por que realmente queria saber, por que meu bem-estar importava para ela, independentemente de como isso afetasse sua própria vida. As recentes perguntas de Daniel, quando ocorriam, tinham uma qualidade diferente, como se ele estivesse monitorando minha condição, em vez de se importar com o meu conforto. Naquela tarde, decidi testar minhas crescentes suspeitas. Quando Daniel voltou do trabalho, eu o encontrei na cozinha com entusiasmo genuíno, do jeito que eu costumava fazer quando ele era jovem e cada dia trazia novas histórias e aventuras. Como foi seu dia, querido? Conte-me tudo. Ele parou, caneca de café a meio caminho dos lábios, surpreso com meu interesse energético. Por apenas um momento, vi a confusão piscar em seu rosto. A expressão de alguém pego de surpresa por um comportamento que não correspondia às suas expectativas. Foi bom, mãe. Apenas coisas do trabalho.
Nada de emocionante. Mas eu quero saber, insisti, sentando-me na cadeira em frente a ele, como fazia quando ele tinha 12 anos e estava cheio de histórias sobre a escola e amigos e os dramas diários que pareciam tão importantes na época. Em que projetos você está trabalhando? Você está gostando da nova posição? Seus colegas são legais? O desconforto na postura dele era inconfundível agora. Ele se mexeu na cadeira, olhou para a escada onde Sarah acabaria por aparecer, claramente desejando que esta conversa terminasse rapidamente e naturalmente. Sério, mãe? É só contabilidade chata. Você não se interessaria. A dispensa foi gentil, mas completa. Você não se interessaria. Como se minha curiosidade sobre a vida dele fosse presunçosa, como se querer me conectar com meu único filho fosse de alguma forma inapropriado para uma mulher da minha idade. Antes que eu pudesse responder, a voz de Sarah chamou do andar de cima. Daniel, você pode me ajudar com uma coisa? Ele se levantou imediatamente, o alívio evidente em seu movimento rápido. Claro! Ele gritou de volta. Então se virou para mim com um sorriso apologético que não escondeu totalmente sua ânsia de escapar. Desculpe, mãe. Sarah precisa de algo. Eu o observei ir, notando como o simples pedido dela tinha prioridade sobre nossa conversa. Como ele respondia à voz dela com uma atenção que ele não me dava mais. A hierarquia nesta casa estava se tornando mais clara a cada dia. As necessidades de Sarah vinham em primeiro lugar, o conforto de Daniel em segundo. E meu desejo por conexão classificava-se em algum lugar abaixo da manutenção da casa e do pagamento de contas. Quando eles desceram juntos uma hora depois, estavam vestidos para mais uma noite fora. Sarah usava um vestido que eu nunca tinha visto, algo caro e cuidadosamente escolhido para fazê-la parecer sofisticada e lindamente sem esforço. Daniel havia trocado para jeans escuros e um suéter que enfatizava seus ombros largos e sua estrutura magra. Vamos encontrar Tomás e Jéssica para um happy hour, Sarah anunciou, aplicando o batom no espelho do corredor com precisão praticada. Aquele novo lugar no centro com o bar no terraço. Parece ótimo, eu disse falando sério. Eles eram jovens, atraentes e mereciam se divertir juntos. O que doía era a suposição automática de que eu não seria incluída. Nem sequer seria perguntada se eu gostaria de uma noite fora. Não espere por nós, Daniel disse, beijando minha bochecha com o afeto rápido e obrigatório de alguém cumprindo um dever. Podemos nos atrasar. Depois que eles saíram, me encontrei parada no corredor, olhando meu reflexo no mesmo espelho que Sarah havia usado. A mulher olhando para mim tinha 55 anos, com fios grisalhos no cabelo castanho e linhas ao redor dos olhos que falavam de décadas passadas sorrindo e se preocupando e amando. Ela não era velha, na verdade, mas também não era jovem. Ela era simplesmente uma mulher no meio de sua vida, lidando com perda e mudança e as complexas dinâmicas dos relacionamentos familiares. Mas nos olhos de Daniel e Sarah, eu percebi, ela era outra coisa inteiramente. Um obstáculo, um fardo, um problema a ser administrado, em vez de uma pessoa a ser amada. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir na casa que parecia menos um lar a cada dia que passava, tomei uma decisão. Eu pararia de tentar pertencer onde eu não era querida. Eu pararia de buscar inclusão de pessoas que já haviam decidido que eu era excedente às suas necessidades. Em vez disso, eu assistiria. Eu ouviria. Eu aprenderia exatamente o quão profunda era essa traição e há quanto tempo ela estava se construindo. E então, quando estivesse pronta, quando tivesse todas as informações de que precisava, eu decidiria o que fazer com o conhecimento de que meu coração andando fora do meu corpo, havia escolhido me ver como uma inimiga, em vez de sua mãe. O silêncio que estava me sufocando estava prestes a se tornar minha maior arma. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente o que estava combatendo. Os dias que se seguiram se misturaram em um padrão de pequenas crueldades que poderiam ter parecido insignificantes para um observador externo, mas que se acumulavam como cortes de papel na minha alma. Comecei a documentá-las mentalmente, catalogando cada desprezo e exclusão com a atenção metódica de alguém
construindo um caso para sua própria sanidade. Quinta-feira de manhã. Sarah reorganizou meu armário de temperos enquanto eu estava no supermercado, jogando fora metade dos meus temperos porque estavam passados do prazo e os substituindo por versões orgânicas caras que eu não podia me dar ao luxo de repor. Quando mencionei que alguns desses temperos tinham valor sentimental, presentes de vizinhos, compras de viagens especiais com Roberto, ela riu. Ah, Helena, você não pode guardar tudo só porque tem lembranças. Às vezes você tem que deixar o passado ir. Sexta-feira à noite. Preparei o prato favorito de Daniel, a carne de panela com batatas que eu fazia para ele desde que ele tinha 10 anos. Passei a tarde comprando os melhores ingredientes, dourando a carne com cuidado, deixando-a cozinhar por horas até que a cozinha se enchesse com os ricos aromas de lar e conforto. Quando eles se sentaram para comer, Sarah deu uma mordida e torceu o nariz. É tão pesado, ela disse, afastando a tigela. Estou tentando comer mais leve hoje em dia. Daniel, talvez devêssemos pedir aquela salada de quinoa do lugar no centro? Daniel, que estava saboreando sua segunda porção momentos antes, imediatamente largou o garfo. Você tem razão, amor. Isto está muito forte. Ele olhou para mim com o que ele provavelmente pensou ser bondade. Mãe, talvez você pudesse experimentar algumas daquelas receitas mais saudáveis que Sarah encontrou online? Dizem que são muito boas. Eu olhei para eles através da mesa que eu havia arrumado com a louça da minha avó, aquela que eu havia guardado para ocasiões especiais e jantares de família. O cozido esfriou em suas tigelas abandonadas enquanto eles pediam R$ 50 em salada para ser entregue, discutindo os benefícios nutricionais dos grãos antigos, como se eu não estivesse sentada ali, como se minha comida não tivesse sustentado Daniel durante doenças de infância e surtos de crescimento adolescente e anos de faculdade sem dinheiro. Sábado à tarde, eu estava lendo na sala de estar quando a irmã de Sarah, Michelle, veio visitar. Eu havia encontrado Michelle 2 vezes antes, ambas brevemente, mas me levantei para cumprimentá-la calorosamente, oferecendo café e perguntando sobre seu novo emprego. Os 3, Daniel, Sarah e Michelle, se estabeleceram em uma conversa sobre pessoas que eu não conhecia, lugares onde eu nunca tinha estado, experiências que precederam minha inclusão em seu círculo social. Tentei participar, fazendo perguntas amigáveis sobre os amigos em comum que estavam discutindo, mas cada pergunta foi recebida com o tipo de resposta educada, mas mínima, reservada para estranhos fazendo conversas superficiais. Depois de 20 minutos sentindo-me cada vez mais desajeitada, eu me desculpei para fazer um chá, esperando que eles me convidassem para me juntar a eles quando eu voltasse. Quando voltei, eles haviam se mudado para o quintal. A conversa animada e cheia de risadas que eu podia ouvir pela janela. A mensagem era clara. Minha presença havia sido o elemento desconfortável do qual eles precisavam escapar. Almoço de domingo. Eu sempre cozinhava grandes refeições de domingo quando Daniel estava crescendo. Tradições familiares centradas em comida e conversa compartilhadas. Nesta semana, preparei frango assado com todos os acompanhamentos, arrumando a mesa para 3 e cronometrando tudo para estar pronto quando eles voltassem de sua trilha à tarde. Eles voltaram para casa rindo e enérgicos, as bochechas de Sarah coradas pelo exercício e ar fresco, o braço de Daniel em volta da cintura dela, enquanto compartilhavam alguma piada do dia deles. Quando viram a refeição elaborada esperando por eles, suas expressões mudaram quase imperceptivelmente. Ah, mãe, Daniel disse, sua voz carregando uma nota de gentil exasperação. Nós comemos um almoço farto naquele novo café perto da trilha. Não estamos com muita fome. Talvez a gente possa apenas pegar algo leve mais tarde. Sarah acrescentou, já se movendo em direção à escada. Eu preciso tomar banho e colocar o trabalho em dia. Eu estava na minha sala de jantar, olhando para a mesa que eu havia passado 1 hora arrumando. A comida que eu havia preparado com amor e antecipação de tempo compartilhado juntos. O frango estava dourado e perfeito, cercado por legumes assados e pães caseiros que enchiam a cozinha com um aroma de conforto e tradição. Claro, eu disse, minha voz firme.
Eu entendo. Vocês tiveram um dia cheio. Eles desapareceram no andar de cima, e eu comi sozinha na mesa posta para 3, cada mordida com gosto de rejeição. Mais tarde, ouvi-os pedindo pizza, suas vozes flutuando do antigo quarto de Daniel, enquanto faziam planos para uma noite de filme que não me incluía. Segunda-feira de manhã, trouxe um novo desenvolvimento que cristalizou o quão completamente eu havia sido riscada de seus planos futuros. Eu estava regando as plantas na varanda da frente quando um carro parou na garagem, e uma mulher de tailleur saiu carregando uma prancheta e uma câmera. Com licença, ela chamou. Eu sou Janaína Matos, da Imobiliária Excelência. Eu tenho um agendamento para fazer uma avaliação preliminar da propriedade? Meu coração parou. Sinto muito. Deve haver algum engano. Esta casa não está à venda. Ela consultou sua prancheta, franzindo a testa. Daniel Morrison ligou na semana passada para agendar isso. Ele disse que vocês estavam considerando colocar a propriedade no mercado? O mundo girou ao meu redor. Daniel havia contatado uma corretora de imóveis. Sem me dizer. Sem discutir isso comigo. Sem reconhecer que esta era minha casa, minha decisão, minha vida que eles estavam precificando e avaliando como uma mercadoria a ser liquidada. Daniel não está em casa agora. Consegui dizer. Talvez você pudesse reagendar? Claro. Eu ligarei para ele para marcar um novo horário. Bela propriedade. A propósito, este bairro está em alta no momento. Vocês devem conseguir um excelente valor. Depois que ela saiu, sentei-me nos degraus da minha varanda, olhando para o jardim que Roberto e eu havíamos plantado juntos, o caminho que havíamos consertado com nossas próprias mãos, as janelas que havíamos economizado e atualizado cômodo por cômodo ao longo de décadas de casamento. Eles estavam precificando minhas memórias, calculando o valor de mercado da minha vida. Quando Daniel voltou para casa naquela noite, eu estava esperando na cozinha, o cartão de visita da corretora de imóveis colocado cuidadosamente na bancada entre nós. Precisamos conversar, eu disse simplesmente. Ele viu o cartão imediatamente e por um breve momento sua compostura vacilou. Vi a culpa brilhar em seu rosto antes que ele reorganizasse suas feições em uma expressão de explicação paciente. O olhar que os adultos usam ao lidar com parentes idosos confusos. Mãe, eu ia falar com você sobre isso. Sara e eu temos pensado que talvez seja a hora de considerar suas opções. Esta casa é muito grande para uma pessoa, e os custos de manutenção só vão aumentar à medida que envelhece. Eu não sou uma pessoa, eu disse calmamente. Você e Sara também moram aqui. Bem, sim, mas isso é temporário. Estamos planejando ter nosso próprio lugar em breve, e então você estará sozinha aqui. Você não ficaria mais confortável em um lugar menor? Talvez um daqueles bons condomínios sênior com atividades e pessoas da sua idade? Pessoas da minha idade. Como se 55 anos fosse muito velho. Como se eu pertencesse a alguma instalação segregada, em vez de ao lar onde morei por 30 anos. Como se a solução para o desejo deles pela minha casa fosse me convencer de que eu seria mais feliz em outro lugar. Daniel, eu disse. Minha voz cuidadosamente controlada. Esta é minha casa. Seu pai deixou para mim. Eu não estou pronta para vendê-la ou me mudar para qualquer outro lugar. Sua mandíbula apertou quase imperceptivelmente. Claro que é sua decisão, mãe. Estou apenas pensando no que pode ser melhor para você a longo prazo. Financeiramente, esta casa é provavelmente seu maior ativo. Se você vendesse agora, poderia investir o dinheiro, ter mais segurança para sua aposentadoria. Segurança. Como se eu não estivesse segura no lar que eu possuí por décadas. Como se meu conforto e estabilidade importassem menos do que os planos deles para meu patrimônio. Eu agradeço sua preocupação, eu disse, pegando o cartão de visita e deslizando-o pela bancada em direção a ele. Mas eu não vou precisar de uma corretora de imóveis por enquanto. Naquela noite, ouvi-os conversando em voz baixa no andar de cima, a conversa deles muito abafada para que eu distinguisse as palavras. Mas urgente o suficiente para confirmar que minha recusa em cooperar com seus planos imobiliários havia criado um problema que eles precisavam resolver. Na manhã seguinte, a abordagem de Sara se tornou visivelmente mais agressiva. Ela começou a deixar anúncios de imóveis pela casa, propagandas de condomínios e instalações de vida sênior,
que ela alegava ter acabado de ver e pensado que eu poderia achar interessante. Cada folheto era acompanhado por comentários úteis sobre os benefícios da vida simplificada, as vantagens de ter a manutenção tratada por outros, as oportunidades sociais disponíveis para pessoas que estavam prontas para abraçar o próximo capítulo de suas vidas. "Olhe para este lugar", ela disse, espalhando um folheto brilhante pela bancada da cozinha, enquanto eu tentava tomar meu café da manhã em paz. "Eles têm um clube do livro e aulas de hidroginástica. E você não teria que se preocupar com jardinagem ou reparos ou qualquer uma dessas coisas estressantes de proprietário." A instalação no folheto parecia agradável o suficiente. Edifícios bem mantidos, residentes idosos sorridentes envolvidos em várias atividades, promessas de segurança e comunidade e cuidado. Mas não era meu lar. Não era a cozinha onde eu ensinei Daniel a cozinhar. O jardim onde Roberto e eu passamos noites tranquilas, planejando nossa aposentadoria. O quarto onde sussurramos nossos sonhos e medos na escuridão. "Parece bom", eu disse neutralmente, não dando a ela a satisfação de uma discussão, mas também não concordando em considerar. "Talvez pudéssemos visitar neste fim de semana", Sarah insistiu. "Apenas para dar uma olhada, ter uma ideia do que está disponível. Sem pressão, apenas coleta de informações." Eu encontrei os olhos dela através da bancada, vendo o cálculo por trás de seu sorriso prestativo. Ela estava se oferecendo para me acompanhar ao meu próprio exílio, para me ajudar a escolher meu próprio banimento da vida que eu havia construído. "Isso é muito atencioso da sua parte", eu disse. "Vou pensar nisso." Mas eu já estava pensando. Eu estava pensando em quão sistematicamente eles estavam trabalhando para me isolar da minha própria existência. Quão cuidadosamente eles estavam construindo uma narrativa na qual minha resistência aos planos deles era evidência da minha incapacidade de tomar decisões racionais sobre meu próprio bem-estar. Eu estava pensando em como meu filho, que uma vez correu para mim em busca de conforto e proteção, estava agora trabalhando com sua namorada para me convencer de que eu não pertencia à minha própria casa. Acima de tudo, eu estava pensando na carta de Roberto, aquela que eu havia guardado na minha caixa de joias desde o dia seguinte ao funeral dele. Aquela que me lembrava de quem eu costumava ser antes que o luto e a solidão me tornassem vulnerável a pessoas que confundiam gentileza com fraqueza. Era hora de lembrar aquela mulher. Aquela que havia criado um filho e construído um casamento e sobrevivido a perdas que teriam quebrado pessoas mais fracas. Aquela que ainda estava aqui, ainda de pé, ainda capaz de lutar pelo que lhe pertencia. O silêncio que eles estavam usando como arma contra mim estava prestes a se tornar a maior desvantagem deles. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, finalmente me permiti pegar a carta de Roberto da caixa de joias onde eu a havia guardado em segurança por 3 anos. Minhas mãos tremeram enquanto eu desdobrava o papel familiar, levemente amarelado nas bordas, carregando a caligrafia cuidadosa de um homem que sabia que seu tempo estava acabando. "Minha queridíssima Helena", começava, "se você está lendo isto, significa que eu fui na sua frente na jornada que todos nós devemos fazer. Eu preciso que você saiba que amar você foi o maior privilégio da minha vida, e criar Daniel juntos foi nossa obra-prima. Mas mais do que isso, eu preciso que você se lembre de quem você é quando eu não estiver mais lá para lembrá-la." Eu parei, as lágrimas embaçando as palavras que eu havia memorizado, mas precisava ver novamente. Roberto havia escrito esta carta durante suas últimas semanas, quando o câncer havia roubado sua força, mas deixado sua mente cristalina sobre o que mais importava. "Você não é apenas minha esposa ou a mãe de Daniel, embora você tenha se destacado em ambos. Você é Helena Rodrigues Morrison, a mulher que trabalhou em 2 empregos para pagar a faculdade, que enfrentou o próprio pai quando ele disse que a educação superior era desperdiçada em filhas. Você é a mulher que construiu uma carreira de sucesso no serviço social antes de escolher se concentrar na família, que nunca perdeu sua compaixão por aqueles que a sociedade negligencia." A carta continuava, lembrando-me de forças que eu havia esquecido que possuía, de batalhas que eu havia vencido antes de Daniel nascer.
Antes que minha identidade se tornasse tão envolvida em cuidar dos outros que eu havia perdido o controle de cuidar de mim mesma. Você tem uma espinha dorsal de aço sob esse coração gentil. Roberto havia escrito. Eu a observei enfrentar administradores escolares hostis para proteger alunos que não podiam se proteger. Eu a vi confrontar vizinhos que estavam maltratando seus pais idosos. Eu testemunhei sua lealdade feroz e seu senso de justiça intransigente. Não deixe o luto fazer você esquecer esse fogo, meu amor. Não deixe ninguém convencer você de que gentileza é igual a fraqueza. Eu dobrei a carta cuidadosamente e a segurei contra o peito, sentindo algo mudar dentro de mim. Roberto estava certo. Eu tinha sido forte uma vez. Eu tinha lutado pelos outros, defendido o que era certo, recusado a ser intimidada por pessoas que subestimavam o poder de uma mulher determinada. Quando eu parei de lutar por mim mesma, a manhã seguinte trouxe uma resposta para essa pergunta na forma da mais nova abordagem de Daniel para o problema Helena. Eu estava tomando café na cozinha quando ele se sentou na minha frente com a expressão séria que ele usava para conversas importantes. Mãe, eu tenho pensado sobre o que você disse ontem sobre a casa. Eu quero que você saiba que eu respeito seus sentimentos. E não estou tentando pressionar você a fazer nada que você não queira. Eu esperei, sabendo que palavras como mas e no entanto estavam por vir. Que este era o prelúdio de uma manipulação mais sofisticada do que a campanha de Sarah com folhetos. Mas eu estou preocupado com você. Ele continuou, sua voz assumindo o tom preocupado de um filho amoroso. Morar sozinha nesta casa grande, lidar com toda a manutenção e conservação. O que acontece se você cair da escada? E se houver uma emergência e ninguém estiver aqui para ajudar? Ele estava pintando um quadro de mim como frágil e vulnerável. Uma mulher cuja idade e circunstâncias tornavam a vida independente perigosa, em vez de digna. Aos 55 anos, eu estava sendo reformulada como idosa e incompetente, alguém que precisava de proteção do seu próprio julgamento ruim. Eu sou saudável, Daniel. Eu disse calmamente. Eu não sou idosa ou enferma. Eu sou perfeitamente capaz de morar na minha própria casa. Claro que você é agora. Ele concordou rapidamente. Mas as coisas podem mudar tão rápido na sua idade. Olhe para Dona Odete da casa ao lado. Ela estava bem até ter aquele derrame. E agora ela está em uma clínica de repouso. Não seria melhor fazer uma transição enquanto você pode fazê-la nos seus próprios termos? Na minha idade. Eu tinha 55 anos, não 85. Eu tinha décadas de vida saudável pela frente. Anos de independência e vitalidade e existência significativa. Mas Daniel já estava planejando minha decadência. Já escrevendo a história da minha obsolescência como se fosse inevitável, em vez de conveniente para os propósitos dele. Eu acho que você está se precipitando, eu disse. Eu lidarei com problemas de saúde se e quando eles surgirem. Sua expressão ficou mais sincera, mais preocupada. Mãe, eu preciso te dizer algo, e eu espero que você não fique chateada comigo por dizer isso. Sarah e eu notamos algumas mudanças em você ultimamente. Coisas pequenas, mas preocupantes. Meu sangue gelou. Que tipo de mudanças? Bem, você parece esquecida às vezes. Como na semana passada. Quando você não conseguia se lembrar se tinha tomado suas vitaminas, ou quando você deixou o fogão ligado depois de fazer chá. E você tem estado mais emotiva, mais sensível a coisas que não a teriam incomodado antes. Cada exemplo era real, mais torcido em evidência de declínio mental, em vez do que realmente eram. As respostas normais de uma mulher em luto lidando com abuso emocional sistemático. Claro que eu estava mais esquecida. Eu estava deprimida e estressada. Claro que eu estava mais emotiva. Eu estava sendo lentamente torturada por pessoas que eu amava. Claro que eu parecia diferente. Eu estava descobrindo que toda a minha dinâmica familiar era uma mentira cuidadosamente construída. Eu estou de luto, Daniel. Eu disse, lutando para manter minha voz equilibrada. É normal que as pessoas sejam diferentes quando estão processando uma perda. Eu sei. E eu entendo que o luto afeta as pessoas de maneiras diferentes. Mas já se passaram 3 anos, mãe. Em algum momento, continuar vivendo no passado se torna insalubre para todos os envolvidos. Lá estava.
o cronograma que eles decidiram ser apropriado para minha cura, a data de validade que eles atribuíram ao meu direito de lamentar meu marido na minha própria casa. 3 anos era aparentemente tempo suficiente para processar a perda de um casamento de 30 anos, tempo suficiente para se esperar que eu abraçasse alegremente o futuro que eles haviam planejado para mim. Talvez você devesse falar com alguém. Daniel continuou gentilmente. Um conselheiro ou terapeuta que se especialize em ajudar pessoas em grandes transições de vida. Alguém que pudesse ajudá-la a processar esses sentimentos e tomar decisões sobre seu futuro a partir de um lugar mais saudável. Ele estava sugerindo terapia como uma solução para minha resistência aos planos deles, implicando que qualquer profissional de saúde mental racional certamente concordaria que uma mulher de 55 anos morando sozinha em uma casa de 3 quartos estava tomando decisões ruins que precisavam de correção. Eu vou considerar, eu disse. Embora o que eu estava realmente considerando era quão completamente eles haviam pensado nessa campanha, para me convencer de que eu era incompetente para gerenciar minha própria vida. Naquela tarde, enquanto Daniel estava no trabalho e Sarah estava no compromisso que a havia tirado de casa, fiz algo que eu não fazia há meses. Liguei para minha amiga Patrícia, uma mulher com quem eu havia trabalhado nos meus dias de serviço social, que havia permanecido uma presença constante ao longo dos anos, mesmo que nosso contato diário diminuísse. Helena! A voz de Patrícia estava calorosa com prazer genuíno. Eu estava pensando em você. Como você está se segurando, querida? A simples pergunta, feita sem agenda ou manipulação, quase me quebrou. Eu estou lutando, Pat. Eu preciso de alguém para conversar. Alguém que me conhecia antes de eu me tornar apenas a mãe de Daniel e a viúva de Roberto. Venha agora mesmo, ela disse imediatamente. Eu farei café e conversaremos pelo tempo que você precisar. Patrícia morava em um apartamento ensolarado do outro lado da cidade, cercada pelos livros e obras de arte e móveis confortáveis de uma mulher que havia construído uma vida centrada em seus próprios interesses e relacionamentos. Ela ouviu sem julgamento enquanto eu explicava a situação. O grupo de bate-papo da família, a exclusão sistemática, a corretora de imóveis, as preocupações de Daniel com minha competência mental. Eles estão praticando gaslighting com você, ela disse sem rodeios quando eu terminei. Táticas clássicas de manipulação projetadas para fazer você questionar suas próprias percepções e julgamento. Eu vi isso na minha prática dezenas de vezes. Membros da família que querem algo de um parente mais velho. Então eles minam sistematicamente a confiança dessa pessoa até que ela se torne complacente. Ouvir minha situação descrita em termos clínicos foi ao mesmo tempo validante e aterrorizante. Mas Daniel é meu filho. Ele me ama. Por que ele iria querer me machucar? Porque ele quer sua casa. E ele se convenceu de que conseguir isso é de alguma forma o seu melhor interesse. Patrícia disse. As pessoas são incrivelmente boas em racionalizar o comportamento egoísta quando isso as beneficia. Ele provavelmente acredita genuinamente que está ajudando você ao pressioná-la a se mudar. Ela estava certa, e eu sabia disso. Daniel sempre foi hábil em reformular seus desejos como imperativos morais, em convencer a si mesmo e aos outros de que o que ele queria era, na verdade, o que todos precisavam. O que eu devo fazer? Eu perguntei. Lutar. Patrícia disse sem hesitação. Mas lutar de forma inteligente. Documente tudo, salve aquelas mensagens de texto, mantenha registros do comportamento deles, obtenha cópias de todos os seus documentos legais. E pelo amor de Deus, Helena, lembre-se de quem você é. Você não é uma velhinha indefesa que precisa ser gerenciada. Você é uma mulher forte e inteligente que foi temporariamente desestabilizada pelo luto e pela traição. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Daniel e Sarah na cozinha, rodeados por embalagens de comida para a viagem e anúncios de imóveis espalhados pela bancada como planos de batalha. Eles olharam para cima quando eu entrei, suas expressões mudando de discussão animada para neutralidade cautelosa. Como foi seu dia, mãe? Daniel perguntou, mas sua atenção já estava voltando para os papéis à sua frente. Produtivo, eu disse, notando como eles haviam se instalado confortavelmente na minha cozinha, comendo comida que haviam pedido,
fazendo planos que afetavam minha vida sem me incluir na conversa. Sarah segurou um dos folhetos. Encontramos este lugar incrível a cerca de 20 minutos daqui. Não é um condomínio sênior tradicional, mas como apartamentos projetados para pessoas que querem simplificar suas vidas. Adultos ativos é como eles chamam. As comodidades parecem incríveis. Adultos ativos. Outro eufemismo para pessoas de meia idade sendo armazenadas longe das vidas que construíram, das propriedades que ganharam, dos lares que escolheram chamar de seus. Isso é bom, eu disse de forma neutra, passando por eles para servir um copo de água. Você gostaria de ir dar uma olhada neste fim de semana? Daniel perguntou. Apenas para ver o que está disponível, como são as opções. Eu me virei para encará-los. Essas duas pessoas que estavam sistematicamente desmantelando minha vida enquanto se convenciam de que estavam me ajudando. Daniel, que uma vez chorou em meus braços quando seu peixinho dourado morreu, que correu para mim em busca de conforto quando outras crianças eram cruéis, que me chamou de sua melhor amiga, até que ele superou a necessidade do amor incondicional de uma mãe. Sarah, que se mudou para minha casa e gradualmente tomou posse dos meus espaços, minhas rotinas, a atenção e lealdade do meu filho. Eu não estou pronta para olhar outros lugares. Eu disse calmamente. Esta é a minha casa. Eu não estou saindo dela. Algo brilhou nos olhos de Daniel. Irritação, talvez. Ou frustração porque sua campanha cuidadosa não estava funcionando tão rapidamente quanto ele esperava. Mãe, você está sendo teimosa sobre isso. Estamos apenas tentando ajudar você a pensar em suas opções antes que você seja forçada a tomar decisões sob pressão. Forçada a tomar decisões. Como se minhas escolhas atuais fossem de alguma forma inválidas. Como se meu desejo de permanecer na minha própria casa fosse evidência de julgamento ruim, em vez de um direito fundamental. Eu entendo que você pensa que está ajudando. Eu disse. Minha voz firme apesar do tremor no meu peito. Mas eu preciso que você pare de tentar resolver um problema que não existe. Eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, deitei acordada, ouvindo as vozes deles flutuando do andar de cima, sussurros urgentes que carregavam a frustração de pessoas cujos planos estavam sendo frustrados por um sujeito não cooperativo. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era claro. Eles estavam traçando estratégias, planejando sua próxima abordagem para o obstáculo que eu havia me tornado. Mas pela primeira vez em meses, eu não tinha medo do planejamento deles. Eu estava pronta para isso, porque amanhã eu começaria a implementar meus próprios planos. Planos que eles não veriam chegar porque cometeram o erro crucial de subestimar uma mulher que haviam decidido estar quebrada. Eu ainda tinha algo que eles haviam negligenciado. Algo que eles haviam esquecido de considerar em sua campanha cuidadosa para me remover da minha própria vida. Eu ainda tinha a verdade. E mais importante, eu ainda tinha a lei do meu lado. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer com uma clareza que eu não sentia há anos. Algo fundamental havia mudado durante a noite. Como se a carta de Roberto e as palavras de Patrícia tivessem despertado uma parte de mim que estava dormindo sob camadas de luto e culpa mal colocada. Eu não era a mulher confusa e em declínio que Daniel e Sarah precisavam que eu fosse para que seus planos funcionassem. Eu era Helena Rodrigues Morrison, e era hora de lembrar o que esse nome sempre significou. Fiz café na cozinha silenciosa e me sentei na mesa onde eu havia alimentado minha família por décadas. Onde eu havia ajudado Daniel com o dever de casa e discutido sonhos com Roberto. Mas nesta manhã, eu não estava pensando no passado. Eu estava planejando o futuro. Um futuro que eles tentaram roubar de mim. Minha primeira ligação foi para Margaret Santos, a advogada que havia lidado com o inventário de Roberto. Margaret era uma mulher na casa dos 60, perspicaz e prática, que havia nos guiado pelas complexidades legais de testamentos e transferências de propriedade com paciência e expertise. Se alguém poderia me ajudar a entender meus direitos e opções, seria ela. Helena. A voz de Margaret estava calorosa quando sua secretária me atendeu. Como você está se segurando? Eu tenho pensado em você. Estou bem, Margaret, mas tenho algumas perguntas sobre a casa e minha situação legal. Eu poderia agendar uma consulta para discutir algumas coisas? Claro.
Está tudo bem? Você parece preocupada. Eu escolhi minhas palavras com cuidado. Eu só quero ter certeza de que entendo meus direitos como proprietária do imóvel. Algumas situações surgiram que exigem clareza sobre o que eu posso e não posso fazer com meu próprio lar. O tom de Margaret mudou ligeiramente, captando a corrente de tensão no meu pedido. Eu posso te ver amanhã à tarde, se funcionar. 2 horas? Perfeito. Obrigada, Margaret. Depois que desliguei, passei a manhã fazendo algo que eu deveria ter feito meses atrás. Eu reuni todos os documentos legais relacionados à casa, o testamento de Roberto e nosso casamento. A escritura era clara e inequívoca. A propriedade havia sido transferida unicamente para mim após a morte de Roberto. O nome de Daniel não aparecia em lugar nenhum nos documentos de propriedade. Quaisquer reivindicações que ele pensava ter sobre meu lar existiam apenas em sua imaginação e em seu senso de direito. Eu também recuperei a pasta contendo nossos registros financeiros, incluindo os extratos da conta poupança que mostravam minhas contribuições para nossa casa ao longo de 30 anos de casamento. Roberto e eu havíamos mantido algumas contas separadas ao lado das nossas conjuntas, e minhas economias pessoais, modestas, mas reais, representavam décadas de orçamento cuidadoso e planejamento atencioso. Eu não era a viúva financeiramente dependente que Daniel parecia pensar que eu era. Quando Daniel desceu para o café da manhã, eu estava sentada à mesa com uma xícara de café e o jornal matinal, a imagem de uma mulher desfrutando de um começo de dia tranquilo. Nada no meu comportamento sugeria o planejamento estratégico que havia ocupado minhas primeiras horas da manhã. "Bom dia, mãe", ele disse, movendo-se em sua rotina usual com a eficiência distraída de alguém cuja mente já estava focada no dia pela frente. "Bom dia, querido. Como você dormiu?" "Bem, obrigado." Ele serviu café em sua caneca de viagem, checou o celular, pegou uma torrada. A mesma partida apressada que eu havia assistido centenas de vezes, mas hoje eu estava observando, em vez de simplesmente vivenciando. "Daniel", eu disse enquanto ele se dirigia para a porta. "Eu queria avisar que estarei fora esta tarde, encontrando uma velha amiga para um café." Ele parou, provavelmente se perguntando se este compromisso social poderia interferir em qualquer nova campanha de pressão que ele e Sarah tivessem planejado para o dia. "Que bom, mãe." "Alguém que eu conheço?" "Apenas alguém do meu antigo emprego. Estamos precisando colocar o papo em dia." Não era tecnicamente uma mentira. Margaret havia estado envolvida em questões legais relacionadas aos benefícios de aposentadoria do meu antigo local de trabalho. Mas também não era a verdade completa. E descobri que não sentia culpa alguma em reter informações de alguém que vinha me enganando sistematicamente por meses. Depois que Daniel saiu para o trabalho, Sarah surgiu do andar de cima em sua roupa de ginástica, cuidadosamente coordenada, parecendo revigorada e energética, apesar da noite agitada que eu os tinha ouvido ter. Ela se movia pela cozinha com a familiaridade confiante de alguém que considerava este espaço seu, preparando seu smoothie de café da manhã, elaborado com ingredientes que ocupavam metade da geladeira. "Helena", ela disse, sem me olhar diretamente enquanto operava o liquidificador caro que Daniel havia comprado para ela. "Espero que você pense sobre o que Daniel disse ontem, sobre olhar para algumas daquelas comunidades que encontramos. Eu realmente acho que você amaria os aspectos sociais. Pode ser bom para você estar perto de pessoas que entendem o que você está passando. Pessoas que entendem. Como se minhas experiências fossem tão estranhas, tão específicas para minha idade e circunstâncias, que apenas outras mulheres de meia idade deslocadas pudessem compreendê-las. Como se meus sentimentos e perspectivas fossem de alguma forma inválidos no mundo mais amplo, onde pessoas mais jovens viviam suas vidas importantes. "Agradeço sua preocupação", eu disse, usando o mesmo tom que eu costumava empregar com clientes difíceis que precisavam de um redirecionamento suave, em vez de confronto. "Estou bastante satisfeita com minha situação social atual." Algo piscou no rosto de Sarah. Surpresa, talvez, com minha calma recusa em me engajar com suas sugestões úteis. Ela estava acostumada com minha consideração educada de suas ideias, minha disposição em discutir opções, mesmo quando eu não tinha intenção de persegui-las. "Bem",
ela disse voltando-se para o smoothie com um pouco mais de força do que o necessário. Eu só acho que é importante estar aberta a novas experiências. Às vezes, resistimos à mudança porque estamos com medo, não porque seja realmente errado para nós. A psicologia era amadora, mas reveladora. Eu estava resistindo porque estava com medo, não porque estava defendendo meu direito legítimo de morar na minha própria casa. Minha relutância em abraçar a visão deles para o meu futuro era evidência de fraqueza de caráter, em vez de força de convicção. Você provavelmente está certa, eu disse concordando. O medo certamente pode obscurecer o julgamento. Eu saí de casa naquela tarde com a satisfação de uma mulher que tinha trabalho a fazer e a competência para fazê-lo bem. O escritório de Margaret ficava em um prédio profissional no centro da cidade, cercado pelo tipo de atividade intencional que eu havia sentido falta durante meus meses de isolamento doméstico. Pessoas andando com determinação, carregando pastas e arquivos, engajadas no negócio importante de gerenciar suas vidas e proteger seus interesses. Margaret me cumprimentou com o calor de alguém que havia guiado nossa família através de um território legal difícil e entendia o peso emocional que muitas vezes acompanhava as decisões práticas. Seu escritório era forrado de livros de direito e fotos de família. O espaço de trabalho de uma mulher que havia construído uma carreira de sucesso, ajudando pessoas a navegar pelas complexidades da propriedade e herança. Helena, você parece bem, ela disse, acomodando-se atrás de sua mesa com a atenção de alguém preparada para se concentrar completamente nas minhas preocupações. Diga-me o que está te incomodando. Eu expliquei a situação sistematicamente. O arranjo de moradia de Daniel e Sarah, a pressão para vender a casa, a corretora de imóveis que havia aparecido sem meu conhecimento, as sugestões cada vez mais urgentes de que eu não era mais competente para viver de forma independente. Margaret ouviu sem interrupção, ocasionalmente fazendo anotações, sua expressão ficando mais séria à medida que o escopo do problema ficava claro. Deixe-me ser muito direta, ela disse quando eu terminei. Você é a proprietária absoluta desta casa. Ninguém, nem seu filho, nem a namorada dele, nem ninguém mais, tem qualquer reivindicação legal sobre ela ou qualquer direito de pressionar você a vendê-la. O fato de Daniel ter contatado uma corretora de imóveis sem sua permissão é preocupante, mas não é legalmente problemático, a menos que ele realmente tente listar a propriedade ou forjar sua assinatura em documentos. O alívio foi imediato e avassalador. Então eu tenho o direito de dizer a eles para pararem de me pressionar? Você tem o direito de dizer a eles para se mudarem. Margaret disse sem rodeios. Este é o seu lar, Helena. Você pode estabelecer os arranjos de moradia que escolher, com as condições que você considerar apropriadas. Se a presença deles está causando estresse, ou se eles estão fazendo você se sentir desconfortável na sua própria casa, você tem todo o direito de pedir que eles saiam. Mas Daniel é meu filho, eu disse, expressando a complicação que tornava essa situação muito mais dolorosa do que uma simples disputa entre locador e inquilino. Eu entendo a complexidade emocional, Margaret disse gentilmente. Mas legalmente, o relacionamento dele com você não lhe dá direitos especiais sobre sua propriedade. Se alguma coisa, o fato de ele ser seu filho torna o comportamento dele mais preocupante, não menos. Ela pegou um bloco de anotações legal e começou a escrever. Eu vou preparar um documento simples que reafirma sua propriedade do imóvel e seu direito exclusivo de tomar decisões sobre seu uso e disposição. Não será necessário, a menos que a pressão aumente, mas tê-lo disponível pode dar a você confiança para se manter firme. E se eles alegarem que eu não sou mentalmente competente para tomar essas decisões? Eu perguntei, expressando o medo que vinha crescendo desde os comentários de Daniel sobre minha falta de memória e instabilidade emocional. A expressão de Margaret endureceu. Helena, eu a conheço há 15 anos. Eu a observei lidar com decisões financeiras e legais complexas com inteligência e cuidado. Você é claramente competente para gerenciar seus próprios assuntos. Se alguém tentasse desafiar isso, precisaria de evidências médicas substanciais. Não apenas membros da família alegando que você parece diferente,
desde a morte do seu marido. Passamos mais 1 hora discutindo estratégias práticas, documentar qualquer pressão ou manipulação futura, manter registros da minha independência financeira, entender os passos legais necessários se eu decidisse formalizar a saída deles da minha casa. Quando saí do escritório de Margaret, levei comigo não apenas documentos legais, mas algo mais valioso: a confirmação de que eu tinha direitos, que eu tinha poder, que eu tinha opções. Naquela noite, preparei o jantar com mais atenção do que eu havia dado à culinária em meses. Não porque eu estava tentando agradar Daniel e Sarah, mas porque eu estava celebrando minha própria competência, minha própria autonomia, meu próprio direito de existir no meu próprio espaço, nos meus próprios termos. Eu arrumei a mesa para abri uma garrafa de vinho que Roberto e eu estávamos guardando para uma ocasião especial, e comi minha refeição em solidão pacífica, enquanto eles participavam de outra função social que não me incluía. Pela primeira vez em meses, a ausência deles parecia alívio, em vez de rejeição. Quando eles voltaram para casa naquela noite, rindo e enérgicos de sua noite fora, eu estava lendo na sala de estar, cercada pela familiaridade confortável do meu próprio ambiente escolhido. Eles ofereceram cumprimentos superficiais antes de subirem, suas vozes carregando a discussão animada de pessoas que passaram a noite com outras que compartilhavam seus interesses e perspectivas. Mas eu não estava ouvindo a conversa deles com a atenção dolorosa que eu vinha dando a cada palavra e gesto deles. Em vez disso, eu estava pensando no amanhã, nas ligações que faria e nos limites que estabeleceria, e na força silenciosa que estava redescobrindo a cada hora que passava. Eles pensavam que meu silêncio significava aceitação. Eles pensavam que minha polidez significava conformidade. Eles pensavam que meu amor por Daniel significava que eu acabaria me rendendo aos planos deles para o meu futuro. Eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente até onde eles estavam dispostos a ir para conseguir o que queriam. Eu precisava ver o escopo total do engano deles antes de responder com toda a força da minha própria determinação. Eu não era mais a viúva em luto que havia aberto sua casa e coração para pessoas em quem confiava. Eu era Helena Rodrigues Morrison, e eu estava farta de ser gerenciada por pessoas que haviam esquecido que a gentileza nunca deveria ser confundida com fraqueza. Nos dias seguintes, eu me movia através das minhas rotinas diárias com a precisão cuidadosa de alguém se preparando para a guerra, enquanto mantinha a aparência de domesticidade pacífica. Eu documentei tudo: conversas, incidentes, mudanças no meu espaço de convivência, em um pequeno caderno que mantive escondido no meu quarto. Cada entrada era datada e detalhada, construindo um registro de sua campanha sistemática para me fazer sentir indesejada na minha própria casa. Quinta-feira de manhã. Sarah reorganizou os móveis da sala de estar enquanto eu estava no supermercado, alegando que queria melhorar o fluxo do espaço. Quando voltei e encontrei minha poltrona de leitura afastada da janela, onde eu a havia posicionado para pegar a luz da manhã, ela explicou alegremente que o novo arranjo era mais moderno e abriu muito melhor o ambiente. A mensagem era sutil, mas clara. Minhas preferências para o meu próprio espaço de convivência eram antiquadas e indesejadas. Quinta-feira à noite, Daniel sugeriu que eu considerasse fazer uma avaliação médica, apenas para estabelecer um ponto de partida para seus registros de saúde. Ele apresentou como um cuidado preventivo de rotina, mas o momento, imediatamente após eu ter me recusado a visitar as comunidades sênior que eles haviam selecionado, não foi coincidência. Eles estavam construindo um caso para minha incompetência, reunindo evidências que poderiam usar para apoiar suas alegações de que eu não estava pensando claramente sobre meus próprios melhores interesses. Sexta-feira à tarde, recebi uma ligação de outra corretora de imóveis, esta alegando que Daniel havia pedido a ela para fornecer uma análise de mercado mais abrangente da minha propriedade. Quando eu disse a ela que não estava interessada em vender, ela pareceu confusa, mencionando que Daniel havia indicado que eu estava ansiosa para me mudar rapidamente e queria múltiplas opiniões sobre a estratégia de precificação.
As mentiras estavam aumentando, tornando-se mais elaboradas e potencialmente mais prejudiciais à minha reputação na comunidade. Mas para cada movimento que eles faziam, eu estava fazendo contramovimentos silenciosos dos meus. Contatei meu banco para garantir que Daniel não tivesse acesso às minhas contas pessoais. Recuperei documentos importantes do cofre que Roberto e eu compartilhávamos, garantindo-os em um novo cofre, com apenas meu nome e assinatura necessários para o acesso. Atualizei meus registros médicos para incluir uma nota do meu médico confirmando minha competência mental e capacidade de tomada de decisão. Mais importante, comecei a entrar em contato com os sistemas de apoio que havia negligenciado durante meu período de luto e isolamento. Patrícia se tornou uma confidente regular. Alguém que eu podia ligar quando o gaslighting se tornava tão intenso que eu precisava de validação externa das minhas próprias percepções. Minha irmã Carmen recebia ligações mais frequentes, conversas que gradualmente revelavam o verdadeiro escopo da minha situação de moradia, sem alarmá-la o suficiente para provocar uma intervenção prematura. Helena, você parece diferente, Carmen observou durante uma de nossas conversas de terça-feira. Mais forte de alguma forma. As coisas estão melhorando por aí? Estou encontrando meu equilíbrio, eu disse a ela. O que era verdade de maneiras que ela não podia entender completamente. Aprendendo a confiar no meu próprio julgamento novamente. Sábado trouxe um novo desenvolvimento que revelou exatamente até onde Daniel e Sara estavam dispostos a ir para alcançar seus objetivos. Eu estava no jardim, cuidando das rosas que Roberto e eu havíamos plantado durante nosso primeiro ano na casa, quando ouvi vozes da janela da cozinha. Daniel estava ao telefone. Seu tom urgente e preocupado. Estou realmente preocupado com ela, ele estava dizendo. Ela está se tornando mais isolada, mais resistente a sugestões sobre sua saúde e segurança. Ontem ela me acusou de tentar manipulá-la quando eu mencionei a avaliação médica. É como se ela estivesse ficando paranoica. Paranoica. A palavra me atingiu como um golpe físico. Ele estava descrevendo minha consciência do engano deles como evidência de doença mental, reformulando minhas suspeitas justificadas como sintomas de declínio psicológico. Eu sei que é difícil de aceitar, Daniel continuou, mas eu acho que estamos chegando ao ponto em que alguém precisa intervir. Ela não está mais tomando decisões racionais sobre seu próprio bem-estar. Movi-me para mais perto da janela, cuidadosa para permanecer escondida enquanto me esforçava para ouvir mais desta conversa, que era aparentemente sobre minha competência mental. A casa está se tornando um problema de segurança, Daniel continuou. Ela deixou o fogão ligado 2 vezes na semana passada, e eu a encontrei chorando sobre álbuns de fotos antigos novamente. Doutor Elias, eu sei que você não pode discutir pacientes sem o consentimento deles, mas como filho dela, eu preciso saber se há recursos disponíveis para famílias lidando com parentes idosos que não aceitam ajuda. Dr. Elias. Meu próprio médico, a quem Daniel estava ligando sem meu conhecimento ou permissão, tentando reunir munição para sua campanha para provar que eu era incompetente. A violação era de tirar o fôlego. Meu próprio filho estava tentando manipular meus cuidados médicos para apoiar seus planos para minha propriedade. Eu entendo que você não pode compartilhar informações específicas, Daniel disse. Mas, hipoteticamente, qual seria o processo para conseguir que alguém fosse avaliado se a família estivesse preocupada com a capacidade deles de viver de forma independente? Eu fiquei congelada entre minhas rosas, ouvindo meu filho, o menino que eu havia carregado no meu corpo, cuidado em doenças, aplaudido em conquistas, discutir os procedimentos legais para me declarar incompetente. Ele não estava apenas planejando tomar minha casa. Ele estava planejando tomar minha autonomia, minha dignidade, meu direito básico de tomar decisões sobre minha própria vida. Quando a ligação terminou, eu permaneci no jardim por mais 1 hora. Não porque precisava de mais tempo com as rosas, mas porque precisava processar a enormidade do que eu havia escutado. Isso não era mais apenas sobre imóveis ou arranjos de moradia. Isso era sobre um ataque fundamental à minha personalidade. Uma tentativa de me reduzir de um adulto competente a uma dependente gerenciada, cujas escolhas poderiam ser anuladas por outros.
Naquela noite, Daniel me abordou com o que ele provavelmente pensou ser uma preocupação sutil. Mãe, eu estava pensando que pode ser bom para você fazer um check-up com o Dr. Elias. Faz um tempo desde sua última consulta, e na sua idade, o monitoramento regular é importante. Eu encontrei os olhos dele através da bancada da cozinha, vendo-o claramente talvez pela primeira vez em meses. Este homem bonito e confiante que falava com aparente carinho estava trabalhando ativamente para destruir minha independência. Por trás de sua expressão preocupada, havia cálculo, estratégia, manipulação refinada ao longo de anos de prática. Eu me sinto bem, Daniel, eu disse calmamente. Se eu tiver preocupações com a saúde, sou perfeitamente capaz de agendar minhas próprias consultas médicas. Claro que você é. Ele concordou rapidamente. Eu só pensei que poderia ser útil ter uma opinião profissional sobre como você está. Às vezes, não vemos mudanças em nós mesmos que são óbvias para os outros. Mudanças que são óbvias para os outros. Mais evidências do meu suposto declínio, mais razões pelas quais minha própria avaliação da minha condição não podia ser confiável. Eu agradeço sua preocupação, eu disse, usando a frase que havia se tornado minha resposta padrão para suas sugestões úteis. Vou considerar, mas eu estava farta de considerar as sugestões deles. Eu estava pronta para começar a fazer exigências minhas. O domingo de manhã trouxe a oportunidade que eu estava esperando. Daniel e Sara saíram cedo para uma trilha, planejando ficar fora a maior parte do dia. Finalmente eu tinha a casa só para mim e a privacidade para fazer as ligações que eu vinha planejando. Minha primeira ligação foi para o consultório do Dr. Elias, solicitando uma consulta imediata para discutir meus registros médicos e estabelecer limites claros sobre quem podia e quem não podia acessar informações sobre minha saúde. A enfermeira, reconhecendo a urgência na minha voz, agendou-me para a segunda-feira à tarde. Minha segunda ligação foi para Margaret Santos, pedindo a ela para preparar a documentação que havíamos discutido e agendar uma reunião para o início da semana seguinte. As coisas estão aumentando, eu disse a ela. Eu preciso estar preparada para agir rapidamente, se necessário. Minha terceira ligação foi para Patrícia, perguntando se ela poderia me visitar naquela tarde. Eu preciso de uma testemunha, eu expliquei. Alguém que possa observar meu estado mental e comportamento de forma independente, caso alguém tente alegar que eu não sou competente para tomar minhas próprias decisões. Patrícia chegou dentro de 1 hora, armada com o insight profissional de alguém que passou décadas avaliando a competência mental em sua prática de serviço social. Ela ouviu atentamente enquanto eu explicava a escalada da campanha de pressão, o contato não autorizado com meu médico, a urgência crescente de seus esforços para provar que eu estava em declínio. Helena, ela disse quando eu terminei, o que você está descrevendo é abuso de idosos, abuso emocional, manipulação financeira, possivelmente fraude, se Daniel estiver deturpando suas intenções para essas corretoras. Isso não é apenas disfunção familiar. Isso é abuso sistemático projetado para fazer você se conformar aos planos deles. Abuso de idosos. O termo clínico deu peso ao que eu vinha experimentando. Validação de que meus sentimentos de violação e manipulação eram baseados na realidade, em vez de hipersensibilidade ou paranoia. O que eu devo fazer? Eu perguntei. Documentar tudo. O que você já está fazendo? Estabelecer sua competência médica e legalmente. O que você está trabalhando? E se preparar para tomar medidas decisivas se eles escalarem ainda mais, Patrícia disse. Você tem mais poder do que eles pensam, Helena. Use-o. Naquela noite, quando Daniel e Sara voltaram de sua trilha, enérgicos e felizes com o dia na natureza, eu estava esperando na sala de estar com chá e o jornal de domingo. A imagem de uma mulher desfrutando de uma tarde tranquila em casa. Como foi seu dia, mãe? Daniel perguntou, acomodando-se na cadeira em frente a mim com a atitude relaxada de alguém que pensava que seus planos estavam prosseguindo sem problemas. Maravilhoso, eu disse. E era verdade. Muito produtivo. Sara se juntou a nós, ainda radiante de exercício e ar fresco. Seu cabelo loiro puxado para trás em um rabo de cavalo,
que a fazia parecer mais jovem do que seus 35 anos. Helena. Eu encontrei o centro de bem-estar mais incrível em nosso caminho hoje. É especificamente projetado para mulheres passando por grandes transições de vida. Eles têm aconselhamento de luto, aulas de meditação, todos os tipos de serviços de apoio. Peguei um folheto para você. Ela me entregou um folheto brilhante anunciando uma instalação de tratamento residencial para pessoas lutando contra depressão, ansiedade e transtornos de adaptação. O marketing era sofisticado, enfatizando a cura e a renovação e os benefícios do apoio profissional durante tempos difíceis. Mas eu reconheci pelo que era. Mais um passo em sua campanha para provar que eu precisava de cuidados institucionais. Mais uma peça de evidência que eles poderiam apontar ao alegar que eu era muito instável para viver de forma independente. Que atenciosa, eu disse, aceitando o folheto com um sorriso. Parece muito abrangente. Talvez pudéssemos visitar juntas, Sarah sugeriu. Apenas para ver que tipo de programas eles oferecem. Eu acho que você realmente se beneficiaria de conversar com pessoas que entendem o que você está passando. Talvez. Eu disse de forma evasiva, deixando o folheto de lado com o mesmo desinteresse educado que eu havia mostrado a todas as outras sugestões úteis deles. Mas por dentro, eu estava catalogando esta última manipulação, adicionando-a à crescente lista de evidências que apoiariam qualquer ação que eu decidisse tomar. Eles pensavam que estavam se aproximando do objetivo deles, que sua campanha paciente de pressão psicológica estava finalmente desgastando minha resistência. Eles pensavam que minhas respostas tranquilas significavam submissão, que minha falta de confronto dramático indicava a aceitação dos planos deles. Eles não tinham ideia de que meu silêncio havia se tornado estratégico, que minha polidez era agora uma arma, que cada dia que eles atrasavam seu movimento final, era mais um dia que eu usava para fortalecer minha posição. A calma que eles estavam vendo não era a paz da rendição. Era a quietude que antecede a tempestade, antes que a mulher que eles subestimaram os lembrasse exatamente com quem eles estavam lidando. O tempo para a paciência estava quase acabando. O tempo para a ação estava se aproximando rapidamente. A segunda-feira à noite chegou com o peso da inevitabilidade, como nuvens de tempestade finalmente se rompendo após dias de pressão crescente. Eu havia passado o dia reunindo as últimas peças da minha documentação legal e médica. O Dr. Elias havia fornecido uma declaração por escrito confirmando minha competência mental, Margaret havia preparado os documentos de propriedade e Patrícia havia escrito uma avaliação profissional do meu estado psicológico para o registro. Tudo estava no lugar. Eu estava armada com direitos legais, confirmação médica e evidência documentada de sua manipulação sistemática. Mais importante, eu estava armada com a certeza tranquila que vem de finalmente entender seu próprio poder. Daniel e Sarah voltaram para casa naquela noite particularmente animados, suas vozes carregando a energia animada de pessoas que acreditavam que seus planos de longo prazo estavam finalmente se concretizando. Eu ouvi a risada de Sarah ecoando da cozinha enquanto eles preparavam o jantar juntos. A intimidade doméstica de duas pessoas confortáveis no que eles haviam passado a considerar seu próprio espaço. Eu esperei na sala de estar, sentada na minha poltrona de leitura que Sarah havia afastado da janela, segurando o tablet que havia revelado a traição deles. O mesmo dispositivo que havia despedaçado minhas ilusões estava prestes a se tornar o instrumento de seu acerto de contas. Quando me chamaram para me juntar a eles para o jantar, eu entrei na cozinha carregando o tablet e a pasta, contendo toda a minha documentação legal. Eles haviam arrumado a mesa para 3 usando minha louça boa. Provavelmente a ideia de Sarah de um gesto gracioso que suavizaria qualquer nova pressão que eles planejavam aplicar esta noite. Mãe, queríamos conversar com você sobre algo importante. Daniel começou enquanto nos acomodávamos ao redor da mesa. Seu tom carregava a seriedade medida de alguém se preparando para entregar notícias que eles esperavam que pudessem ser difíceis de ouvir. Claro, eu disse, colocando o tablet e a pasta ao lado do meu prato com cuidado deliberado. Eu também tenho algumas coisas para discutir com vocês. Sarah estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a minha com simpatia praticada. Helena,
Nós temos pensado muito sobre o que é melhor para todos nesta situação. Nós amamos você muito. E queremos ter certeza de que você está segura e feliz. O prefácio para a intervenção deles era tão previsível quanto insultante. Eles iriam enquadrar suas exigências como expressões de amor, sua manipulação como evidência de preocupação carinhosa. Nós achamos que é hora de considerar seriamente fazer algumas mudanças. Daniel continuou. A casa está ficando demais para você gerenciar sozinha. E estamos preocupados com seu isolamento, sua saúde, sua capacidade de lidar com emergências. Encontramos o lugar perfeito. Sarah acrescentou, sua voz brilhante com o entusiasmo de alguém apresentando uma surpresa maravilhosa. É aquele centro de bem-estar que eu mencionei, mas eles também têm apartamentos de vida independente para pessoas que estão prontas para fazer a transição para um ambiente mais favorável. Um ambiente mais favorável. Os eufemismos estavam se tornando mais criativos, mas o significado era inalterado. Eles me queriam em uma instituição onde meu acesso aos meus próprios recursos pudesse ser controlado e minha resistência aos planos deles pudesse ser gerenciada por profissionais. A melhor parte, Daniel disse, inclinando-se para a frente com a expressão sincera que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos de apresentar desejos egoístas como ofertas generosas. É que vender esta casa daria a você dinheiro suficiente para cobrir os custos por anos. Você teria segurança financeira e cuidados profissionais, e Sarah e eu poderíamos assumir as responsabilidades de gerenciamento da propriedade que tem estressado você. Responsabilidades de gerenciamento da propriedade. Como se minha propriedade da minha própria casa fosse um fardo que eles estavam graciosamente oferecendo para assumir, em vez de um ativo que eles pretendiam roubar. É realmente a solução ideal para todos, Sarah concluiu. Você obtém o apoio que precisa. Nós começamos nossas vidas juntos em um ambiente estável. E todos ganham. Eu olhei para eles através da mesa que eu havia comprado 30 anos atrás, comendo dos pratos que minha avó havia me dado como presente de casamento, fazendo planos para dispor da minha vida com a confiança casual de pessoas que nunca duvidaram de seu direito de tomar tais decisões. Isso é muito atencioso da parte de vocês, eu disse, minha voz calma e medida. No entanto, antes de discutirmos os planos de vocês para o meu futuro, eu gostaria de abordar algumas preocupações minhas. Peguei o tablet e ativei a tela, observando seus rostos enquanto reconheciam a interface familiar. Vocês veem, algumas semanas atrás, houve uma falha técnica que fez com que seu celular sincronizasse com meu tablet, Daniel. Eu descobri algo bastante interessante. O rosto de Daniel ficou pálido, mas ele tentou manter a compostura. Mãe, eu não sei o que você pensa que viu, mas... Eu vi o grupo de bate-papo da família. Eu continuei, minha voz cortando sua tentativa de explicação com precisão cirúrgica. Aquele rotulado, família, sem a mãe. Eu li todas as mensagens, toda piada sobre minha comida, toda reclamação sobre meu luto, toda a discussão de seus planos para vender minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. A mão de Sarah voou para a boca, sua fachada cuidadosamente mantida rachando para revelar o pânico por baixo. Daniel olhou para mim como se eu tivesse me tornado uma pessoa completamente diferente. Alguém que ele não reconhecia e não podia prever. Eu gostei particularmente das discussões estratégicas sobre como me fazer sentir indesejada na minha própria casa. Eu continuei, abrindo as capturas de tela que eu havia salvo como evidência. Os planos para provar minha incompetência, o contato não autorizado com meu médico, as mentiras que vocês contaram a corretoras de imóveis sobre minha suposta ânsia de vender. Mãe, você não entende o contexto. Daniel começou, mas eu levantei minha mão para silenciá-lo. Eu entendo perfeitamente. Eu disse. Eu entendo que meu filho, a quem eu criei, apoiei e amei incondicionalmente, decidiu que meu luto era inconveniente e minha existência contínua na minha própria casa era um obstáculo para seus planos para o futuro. Eu abri a pasta e espalhei os documentos legais pela mesa, observando seus olhos se arregalarem enquanto reconheciam papel timbrado oficial e linguagem jurídica. Estes são os documentos de propriedade desta casa,
Eu expliquei com a paciência de uma professora se dirigindo a alunos lentos. Como vocês podem ver, meu nome é o único que aparece em qualquer lugar. Esta propriedade pertence inteiramente a mim, e eu tenho o direito legal absoluto de determinar quem mora aqui e sob quais condições. Sarah encontrou sua voz primeiro, seu tom mudando de simpatia praticada para algo mais agudo e desesperado. Helena, nós estávamos apenas tentando ajudar. Tudo o que fizemos foi porque nos preocupamos com você e queremos o que é melhor. O que é melhor para mim, eu interrompi, é não ser enganada, manipulada e sistematicamente minada por pessoas morando na minha casa. O que é melhor para mim é não ter minha competência mental questionada por um filho que estava planejando roubar minha propriedade desde o dia em que se mudou. Eu puxei a carta do Dr. Elias e a avaliação profissional de Patrícia, colocando-as cuidadosamente em cima dos documentos de propriedade. Estas são avaliações médicas e psicológicas confirmando minha completa competência mental e capacidade de tomada de decisão, eu disse. Caso algum de vocês estivesse planejando prosseguir com ação legal, baseada em alegações sobre minhas faculdades em declínio. A máscara de Daniel finalmente caiu completamente, revelando a frustração e a raiva que ele vinha escondendo sob sua performance de filho preocupado. Isso é ridículo, mãe. Você está tirando tudo do contexto. Nós nunca tivemos a intenção de te machucar. Vocês tiveram a intenção de roubar minha casa. Eu disse simplesmente. Vocês tiveram a intenção de me convencer de que eu era incompetente para que eu entregasse meu lar e minha independência para pessoas que me viam como nada mais do que um obstáculo para suas próprias ambições. Não é roubar se estamos tentando ajudar você a tomar melhores decisões sobre seu próprio bem-estar. Sarah retrucou. Sua fachada prestativa se dissolvendo inteiramente. Você está sozinha nesta casa grande, chorando sobre o passado, recusando-se a aceitar a realidade. Estávamos tentando dar a você uma vida melhor. Uma vida melhor. Eu repeti lentamente. Seria uma em que minha própria família respeitasse minhas escolhas, em vez de conspirar para anulá-las. Uma vida melhor seria uma em que meu luto fosse honrado, em vez de ridicularizado, onde meu lar fosse tratado como meu santuário, em vez de sua oportunidade imobiliária. Eu me levantei, reunindo meus documentos com os movimentos deliberados de alguém que havia tomado uma decisão irrevogável. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, minha voz carregando a autoridade de uma mulher que finalmente havia lembrado seu próprio poder. Vocês têm 2 semanas para encontrar arranjos de moradia alternativos. Os 2. Eu quero vocês fora da minha casa. Mãe, você não pode estar falando sério, Daniel disse, sua voz falhando com descrença. Eu sou seu filho. Esta é minha casa de infância. Você não pode simplesmente me jogar para fora. Esta é a minha casa. Eu o corrigi. Sua casa de infância foi um lugar onde você foi amado, e bem-vindo e apoiado. No momento em que você começou a planejar tirá-la de mim, ela deixou de ser sua casa e se tornou a propriedade que você estava tentando roubar. Sarah se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando o chão. Isso é insano. Nós estivemos cuidando de você, apoiando você, tentando ajudar você através do seu luto, e é assim que você nos retribui? Vocês têm morado na minha casa de graça enquanto planejavam vendê-la pelas minhas costas, eu disse. Vocês têm comido minha comida enquanto reclamavam da minha culinária. Vocês têm desfrutado da minha hospitalidade enquanto zombavam da minha dor em grupos de bate-papo secretos. Se vocês acham que isso constitui cuidar de mim, temos definições muito diferentes de cuidado. Daniel tentou um último apelo aos meus instintos maternos, sua voz assumindo o tom suplicante que ele usava quando criança, quando estava em sérios apuros. Mãe, por favor, não faça isso. Eu sei que cometemos erros, mas ainda somos família. Podemos resolver isso. Eu olhei para ele, este homem que compartilhava meu DNA, mas havia esquecido como compartilhar minha humanidade, que havia herdado minha teimosia, mas nenhuma da minha compaixão, e senti algo dentro de mim se estabelecer em clareza perfeita. Família não conspira contra a família, Daniel. Família não mente e manipula e trama para tirar tudo o que importa para alguém que eles alegam amar.
Vocês deixaram de ser minha família no momento em que decidiram que eu era seu inimigo. Você vai se arrepender disso. Sarah disse, sua voz fria com fúria. Você vai ficar sozinha nesta casa com nada além de suas memórias e sua teimosia. Não venha chorar para nós quando perceber que precisa de ajuda. Eu sorri para ela. O primeiro sorriso genuíno que senti em meses. E senti o último da minha culpa e incerteza se dissolver em algo muito mais forte e limpo. Eu prefiro ficar sozinha com minha dignidade do que cercada por pessoas que não respeitam meu direito de existir no meu próprio espaço, eu disse. E eu prefiro ter minhas memórias do que viver com pessoas que pensam que meu passado é algo para se envergonhar. Eles deixaram a cozinha em silêncio atordoado, seus sonhos de fácil aquisição de propriedade estilhaçados contra a realidade de uma mulher que finalmente havia lembrado que gentileza não era fraqueza, que amor não exigia submissão, e que às vezes o maior ato de autorrespeito era saber quando dizer não. Sentei sozinha à minha mesa de cozinha, cercada pelos documentos legais que confirmavam meus direitos e o silêncio que confirmava minha vitória. Pela primeira vez em meses, a quietude parecia paz, em vez de isolamento. A mulher que estava lentamente desaparecendo sob a pressão deles havia acabado de anunciar seu retorno. E ela estava aqui para ficar. 2 semanas se passaram como uma chuva purificadora, lavando a tensão e o engano que haviam envenenado minha casa por meses. Daniel e Sarah se mudaram com a eficiência amarga de pessoas que esperavam um resultado diferente, embalando seus pertences enquanto mantinham o silêncio carrancudo de conspiradores, cujos planos cuidadosos haviam sido completamente desmantelados. Eu observei da janela da minha cozinha enquanto eles carregavam seus carros, notando como eles evitavam contato visual comigo e falavam um com o outro em tons nítidos e cortantes de pessoas procurando alguém para culpar por seu fracasso. Os pertences caros de Sarah encheram várias viagens para o carro dela, as roupas que gradualmente tomaram conta do espaço do meu armário, os gadgets de cozinha que haviam deslocado os utensílios da minha avó, os itens decorativos que haviam lentamente transformado meus espaços de convivência para combinar com a estética dela. A partida de Daniel foi mais complicada, carregada com a bagagem emocional de um relacionamento que havia sido fundamentalmente alterado por suas escolhas. Ele se moveu pela casa reunindo suas posses com a precisão mecânica de alguém, tentando não pensar muito profundamente sobre o que estava perdendo. O que ele havia jogado fora em busca de algo a que ele nunca teve o direito de reivindicar. No dia final deles, Daniel apareceu na porta da cozinha, seu carro carregado e pronto para partir. Por um momento, ele parecia o menino que eu havia criado. Incerto, arrependido, procurando palavras que pudessem reparar danos que eram muito profundos para simples desculpas. Mãe, ele disse, sua voz carregando uma vulnerabilidade que eu não ouvia há meses. Eu quero que você saiba que eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Eu pensei que estava ajudando. Eu olhei para este homem que era meu filho, este estranho que havia tentado roubar minha vida, e senti algo inesperado. Não perdão, exatamente, mas uma espécie de triste compreensão de como as pessoas podiam se convencer de que desejos egoístas eram, na verdade, intenções generosas. Daniel, eu disse calmamente, você pensou que estava ajudando a si mesmo. Há uma diferença. Ele estremeceu com a precisão da minha avaliação. A forma como a verdade às vezes atinge mais forte do que a raiva ou acusações. Talvez um dia possamos conversar sobre isso quando tudo não estiver tão cru, quando pudermos ver as coisas com mais clareza. Talvez. Eu concordei. Embora ambos entendêssemos que algumas pontes, uma vez queimadas, deixam paisagens para sempre alteradas. Mas essa conversa só acontecerá quando você estiver pronto para reconhecer o que você realmente fez aqui. Não quando você tiver construído uma versão mais confortável dos eventos que faça você se sentir melhor sobre suas escolhas. Sarah apareceu atrás dele, seu rosto marcado pelas linhas duras de alguém que havia decidido que a dignidade exigia manter sua posição, mesmo na derrota. Helena, eu espero que você seja feliz aqui sozinha com suas memórias. Eu espero que elas sejam suficientes para manter você aquecida quando você estiver velha e realmente precisar de ajuda e não houver mais ninguém que se importe.
A maldição pretendia ferir, plantar sementes de dúvida sobre minha decisão de escolher a solidão em vez da companhia deles. Mas eu havia aprendido algo importante durante estas semanas de recuperação do meu espaço. Estar sozinha não era o mesmo que estar solitária, e estar cercada por pessoas que não respeitam você era a situação mais solitária de todas. Sara, eu disse com genuína piedade, eu espero que você aprenda um dia que o amor não é algo que você tira das pessoas. É algo que você dá livremente, e só cresce quando é compartilhado honestamente. Depois que eles saíram, eu caminhei pela minha casa lentamente, cômodo por cômodo, notando como tudo parecia diferente. Os mesmos móveis, as mesmas paredes, as mesmas janelas que haviam emoldurado minha vida por 30 anos. Mas a atmosfera havia mudado completamente. O ar parecia mais leve, mais limpo, como se remover a presença deles tivesse eliminado algum elemento tóxico que eu havia me acostumado tanto a respirar que havia esquecido como era o frescor. Passei a tarde reorganizando móveis, movendo minha poltrona de leitura de volta para seu lugar perto da janela, onde a luz da manhã era perfeita para jornais e romances. Devolvi a louça da minha avó ao seu lugar de destaque no armário da cozinha. Substituí minha caneca de café favorita em seu lugar perto da cafeteira. Pendurei minhas fotografias de volta nas paredes onde elas pertenciam. Cada pequena restauração parecia um ato de recuperação, prova de que este espaço era meu para moldar de acordo com minhas próprias preferências e necessidades, em vez da visão de outra pessoa sobre como minha vida deveria ser. Naquela noite, liguei para Patrícia para compartilhar a notícia da partida deles e para agradecer-lhe pelo apoio que havia sido tão crucial para minha capacidade de me manter firme contra a pressão deles. Como você se sente? Ela perguntou. E eu podia ouvir a curiosidade profissional misturada com a preocupação pessoal em sua voz. Livre, eu disse, e percebi que era a palavra perfeita. Pela primeira vez em meses, me sinto completamente livre para existir no meu próprio espaço sem me perguntar se alguém está julgando minhas escolhas ou planejando anular minhas decisões. Algum arrependimento? Patrícia perguntou gentilmente. Sobre me defender? Nenhum. Sobre perder meu relacionamento com Daniel? Eu pausei, considerando a pergunta honestamente. Eu estou triste pelo que ele escolheu se tornar. Mas eu não me arrependo de ter me recusado a permitir sua transformação em alguém que poderia tratar sua mãe como um obstáculo a ser gerenciado, em vez de uma pessoa a ser respeitada. Na manhã seguinte, houve uma visita inesperada. Carmen havia dirigido de Salvador sem avisar, aparecendo na minha porta com a expressão determinada de uma irmã que havia sentido a crise e respondido com ação imediata. Helena Rodrigues Morrison, ela disse, envolvendo-me em um abraço forte. Patrícia me ligou. Ela disse que você estava passando por um inferno e finalmente havia lutado para sair dele. Eu vim para ter certeza de que você está realmente bem. Eu fiz café e nos sentamos na minha cozinha, aquela que estava mais uma vez arranjada de acordo com minhas preferências, em vez das melhorias de Sara. Eu contei a Carmen a história toda, o grupo de bate-papo da família, a manipulação sistemática, as tentativas de provar minha incompetência, o confronto que havia terminado com a partida deles. Carmen ouviu com a crescente indignação de alguém que me amava incondicionalmente e não conseguia compreender como alguém podia me tratar com tamanha crueldade calculada. Eu não consigo acreditar que Daniel faria isso com você, ela disse quando terminei. Aquele menino que costumava chorar se achasse que havia ferido seus sentimentos, que te chamava de melhor amiga até os 15 anos. As pessoas mudam, eu disse, embora as palavras carregassem mais tristeza do que amargura. Às vezes, elas mudam para pessoas que não reconhecemos, pessoas cujos valores são tão diferentes do que ensinamos a elas, que é como se tivessem se tornado estranhos usando rostos familiares. Carmen ficou por 3 dias, ajudando-me a fazer uma limpeza profunda na casa e reorganizar armários, e, em geral, servindo como testemunha de minha energia e competência renovadas. A presença dela era um lembrete de como era o apoio familiar genuíno, preocupação sem controle, ajuda sem segundas intenções,
Amor sem condições ou motivos ocultos. Você parece você mesma novamente. Ela observou em sua última manhã, observando-me cuidar do meu jardim com a atenção focada que eu costumava dar para cuidar das necessidades de todos os outros. Nestes últimos meses, quando conversávamos ao telefone, você parecia alguém que estava desaparecendo. Hoje você parece Helena. Depois que Carmen saiu, eu me estabeleci em uma rotina que era inteiramente minha criação. Eu acordei quando meu corpo se sentia descansado, em vez de quando a agenda de trabalho de Daniel exigia silêncio. Eu cozinhava refeições que agradavam ao meu próprio paladar, em vez de acomodar as preferências dietéticas de Sara. Eu assistia a programas de televisão que me interessavam, em vez de evitar os programas de gente velha, que aparentemente haviam incomodado meus ex-companheiros de casa. Mais importante, comecei a me reconectar com os interesses e atividades que havia abandonado durante meu período de luto e subsequente manipulação. Eu me juntei ao clube do livro que eu havia deixado quando Roberto morreu, descobrindo que as mulheres lá haviam sentido falta da minha perspectiva e insights. Eu me ofereci como voluntária no centro de alfabetização, onde eu havia trabalhado antes do casamento, encontrando profunda satisfação em ajudar adultos a desenvolver habilidades de leitura que melhorariam suas vidas. Eu até comecei a namorar, tentativamente e cuidadosamente, mas com o conhecimento de que, aos 55 anos, eu ainda era capaz de formar novas conexões e experimentar companheirismo baseado em respeito mútuo, em vez de conveniência financeira ou obrigação familiar. 3 meses após a partida de Daniel e Sara, recebi uma carta que provou o quão completamente eu havia escapado de suas tentativas de controlar meu futuro. Era da corretora de imóveis que Daniel havia contatado, informando-me que eles haviam removido minha propriedade de suas listagens preliminares e se desculpando por qualquer confusão sobre minhas intenções em relação à venda. Aparentemente, Daniel havia continuado a contatar corretoras de imóveis, mesmo após nosso confronto, ainda esperando encontrar alguma forma de me pressionar a vender. Mas sem minha assinatura, sem meu consentimento, sem minha cooperação, seus planos haviam desmoronado em nada. A casa permaneceu minha, como sempre foi legalmente, como continuaria a ser enquanto eu escolhesse morar lá. 6 meses depois, recebi um tipo diferente de carta, uma breve nota de Daniel, escrita em sua caligrafia cuidadosa, expressando o que pode ter sido o começo de um remorso genuíno. Mãe, dizia, eu tenho pensado muito sobre o que aconteceu, sobre as coisas que eu disse e fiz. Estou começando a entender que me convenci de que estava ajudando, quando na verdade eu estava apenas tirando. Eu não sei se você será capaz de me perdoar um dia, mas eu quero que você saiba que eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Não apenas por meus planos não terem funcionado. Eu li a carta 3 vezes, procurando por sinais de manipulação ou justificativa egoísta, mas encontrando apenas o que parecia ser um reconhecimento autêntico de um erro. Não era suficiente para restaurar nosso relacionamento. Muito dano havia sido feito. Muita confiança havia sido quebrada para que simples desculpas pudessem preencher a lacuna que ele havia criado. Mas era suficiente para sugerir que talvez, um dia, se ele continuasse o trabalho de entender o que havia feito e por que estava errado, poderia haver espaço para alguma forma de reconciliação. Não o retorno ao nosso relacionamento anterior, que havia sido construído sobre padrões que permitiam que seu senso de direito florescesse, mas possivelmente algo novo e mais saudável baseado em respeito genuíno pela minha autonomia e dignidade. Hoje, enquanto escrevo esta história da minha mesa de cozinha, aquela que eu escolhi, na casa que eu possuo, cercada pela vida que eu reconstruí de acordo com meus próprios valores e preferências, eu quero que outras mulheres entendam algo importante. Você nunca é muito velha, nunca muito isolada, nunca muito danificada pelo luto ou pela traição para recuperar seu próprio poder. As pessoas que tentam convencer você de que você é incompetente, que você precisa ser gerenciada, que suas próprias preferências são evidência de julgamento ruim, são muitas vezes as pessoas que mais se beneficiam de sua conformidade. Sua gentileza não é fraqueza. Seu amor não é rendição.
Sua disposição em confiar não é evidência de que você merece ser traída. Eu aprendi que o silêncio pode ser uma forma de força quando é escolhido, em vez de imposto. Eu aprendi que estar sozinha é infinitamente preferível a estar cercada por pessoas que veem você como um obstáculo para a própria felicidade delas. Eu aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é recusar-se a permitir seus piores impulsos, mesmo quando esse alguém é seu próprio filho. Mais importante, eu aprendi que nunca é tarde demais para lembrar quem você é por baixo dos papéis que outros atribuíram a você. Eu sou Helena Rodrigues Morrison, e esta é minha casa, minha vida, minha escolha, minha vitória. O silêncio que antes me sufocava se tornou a paz que me sustenta. E nessa paz, eu encontrei algo mais valioso do que qualquer casa ou propriedade ou relacionamento familiar construído sobre o engano. Eu me encontrei novamente, completa e intransigente e absolutamente livre. Às vezes, essa é a maior justiça de todas.